Oi, gente, então, eu quero falar hoje com vocês sobre pré-existência. Quero fazer um estudo bem completo para poder abrir um entendimento quanto a esse assunto tão importante e tão incrível. Por quê, gente? Porque ano passado, em 2020, eu comecei a orar muito em cima de um versículo que dizia, né, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E isso sempre me inquietou, esse versículo. Eu ficava, mas o que é que eu não sei, Senhor? O que é tão grande e profundo? Me mostra, me fala. E na Bíblia fala, gente, que ele revela os seus segredos àqueles que o temem. Então existem muitas coisas profundas que nos foram ocultadas, né? Que inclusive o próprio sistema religioso não mostra pra gente, mas que nos últimos dias, inclusive é bíblico, que elas viriam à tona. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E em Daniel também fala, né? Que o conhecimento iria se espalhar nos últimos dias. A gente pensa que é só questão de tecnologia, mas não é não, gente. O verdadeiro conhecimento que nos foi ocultado está vindo à tona. Porque eu creio que nós podemos ser, né, uma das últimas gerações. E é necessário a gente ter alguns conhecimentos para a gente poder enfrentar o que está por vir. E quando você entende a questão da pré-existência de maneira profunda, isso muda tudo. Isso muda a tua forma de encarar a vida, de encarar esse mundo, encarar as dificuldades, as adversidades, as perseguições. O que vier, você vai encarar de maneira mais plena, mais tranquila. Por quê? Porque você sabe que aqui não é o seu lugar. Que aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. E eu queria pontuar outra coisa, gente, antes da gente iniciar, né, o estudo. Que assim, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre esse assunto de pré-existência, ou se você já ouviu, mas fica meio assim, né, sei lá, será que isso é uma heresia? Gente, olha, eu passei por isso, tá? A primeira vez que eu fui apresentada a esse assunto, né, eu fiquei de segunda, eu não aceitei de cara. Eu achei um pouco estranho, né? Que eu falei, mas como assim? Eu não fui ensinada assim a minha vida inteira. E às vezes a gente desconstruir uma ideia não é fácil, né? Porque coisas foram plantadas na nossa mente ao longo dos anos e você de repente tentar entender de uma maneira diferente não é fácil, gente. Mas eu só te peço que você abra sua Bíblia juntamente comigo, reveja esse vídeo novamente, dê uma pause, leia, rabisque sua Bíblia, escreva, faça marcações, ore. E peça ao Senhor que tire as suas escamas. Porque eu acredito que depois que você tiver entendimento sobre esse assunto, você vai ver como vai ser incrível a tua forma de encarar o mundo. A pré-existência sempre foi um conceito cristão, defendido pelos pais da igreja. Orígenes, escritor, um grande pensador do cristianismo primitivo, defendia essa ideia, no 2º e 3º século. Ele acreditava que cada alma tinha sido criada por Deus em um momento anterior à concepção. Mas depois dos nefastos concílios de Nicéia e Constantinopla, essa ideia foi abandonada. Ele citava, por exemplo, Romanos 9, onde diz: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi-lhe dito: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, como pode o Deus de toda a criação, o Deus onde a base do seu trono é a justiça, odiar alguém antes mesmo do seu nascimento? A não ser que, pela pré-existência, eles já tivessem feito suas escolhas em um momento anterior à concepção. Orígenes também citava a passagem de Jeremias, que dizia: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então Jeremias foi conhecido em um momento anterior ao seu nascimento. A gente lê, a gente pensa assim, mas é porque Deus sabe o futuro, né? Ele sabe todas as coisas, ele é o Senhor do passado, presente e futuro, então ele já sabia tudo o que Jeremias ia fazer, né? Todas as ações, as escolhas dele. Mas, gente, esse conhecimento é de um momento anterior. Jeremias já era conhecido. Assim como está escrito também em Romanos 8, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, nós somos conhecidos de um momento anterior. E quem viu o meu último vídeo, que eu falei sobre a pré-existência de Cristo, sobre a criação do mundo, né? Que o sacrifício dele, né? É algo atemporal. Não está preso ao nosso tempo Cronos, né? Porque ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí, gente, nesse período, né, que inclusive Gênesis 1
versículo 2 diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, nesse momento, gente, houve a queda celestial. Foi nesse momento que aconteceu a queda dos anjos. E nós estávamos envolvidos nisso. Eu e você estávamos envolvidos. E aí que entra a grande questão da preexistência. Houve então um grande conflito celestial, uma grande guerra angelical, onde Satanás levou consigo 1/3 desses anjos. E por que isso aconteceu? Porque ele simplesmente não quis obedecer às leis do Eterno. Quis ele mesmo ser Deus, o próprio Deus. E através do seu engano, de astúcia e sedução, ele levou consigo anjos. E aí pensa comigo, se de um todo caiu a 1/3 parte, sobraram então 2/3. Desses 2/3, 1/3 permaneceu fiel ao Pai. Então sobrou 1/3. E quem é esse 1/3 restante? Somos nós, somos toda a humanidade. Então, por conta da nossa indecisão, da nossa neutralidade, nós não tomamos posição nesse conflito celestial. E, inclusive, na própria Bíblia fala que Deus vomita os mornos, porque você tem que ser quente ou frio. Então, nós fomos mornos, nós não tomamos posição. Houve uma neutralidade. E por isso que Cristo teve que vir morrer antes da fundação do mundo, para que esse mundo, pela energia do seu sacrifício, fosse criado, para que houvesse redenção. Por isso que nós estamos aqui, para voltarmos novamente ao nosso estado original. E essa volta é através da fé no Messias. Em Salmos 82 diz: Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Então, nas próprias escrituras é revelado que nós somos deuses. Por quê? Filho de peixe, peixinho é. Então, filho de Deus é Deus, né? Só que nós iríamos morrer como homens. Por quê, gente? Porque nós iríamos passar por uma experiência de carne e sangue. E aí, Hebreus explica isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, Cristo veio nos livrar da escravidão que nós estaríamos sujeitos pela nossa falha, pela nossa neutralidade. E aí nós estamos hoje nessa terra, uma experiência corpórea, de carne e sangue. Por quê, gente? Porque nós não somos um corpo que possuímos uma alma e temos um espírito. Não, nós somos um espírito em essência, que temos uma alma e estamos temporariamente em um corpo. Então agora a gente vai entender o padrão de 3, né? Esse padrão de 1/3 que se reflete em toda a escritura. Por quê? 1/3 caiu, 1/3 permaneceu fiel e 1/3 ficou neutro, né? E aí a gente vai iniciar esse entendimento lendo Apocalipse 12, que diz assim: A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, gente, primeiro, estrelas, né? Não é estrelinha sendo arrastada, foram anjos, porque estrelas estão ligadas a anjos. E aí a gente sempre teve o entendimento que essas estrelas arrastadas foram os demônios, né? Os anjos caídos que se rebelaram juntamente com Satanás. Só que, na verdade, eu vou te dizer que essas estrelas que foram arrastadas pela cauda do dragão fomos nós. Foi 1/3 que ficou neutro, que foi arrastado para a terra. E aí, pelo dicionário Strong, diz o seguinte, no G4 951. Essa palavra arrastar tem um significado de ser empurrado contra a vontade, até uma questão de inocência, entende? A gente vai ler no mesmo capítulo, tá? No versículo 9, que diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a qual se chama Diabo, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado, foi lançado para a terra com ele e os seus anjos. Gente, esse lançado pelo Strong tem um significado de exílio. É um significado diferente do versículo 4, tá? Porque aqui eles foram lançados contra a vontade, algo inocente. Aqui não. Aqui dá um significado de que foi algo definitivo, um exílio. Então hoje nós estamos aqui, né, nessa terra da qual nós fomos arrastados por essa cauda. Estamos aqui para fazermos uma escolha. E essa escolha, inclusive, é definitiva.
Então isso aqui, gente, é só um campo de batalhas, é um grande teste, é uma matrix. E aí eu quero continuar explicando para vocês sobre esse padrão de 3, que inclusive se reflete na criação. Como assim? Vamos lá, gente. No átomo, ele é formado por quê? Por prótons, elétrons e nêutrons, né? Os prótons refletem a carga positiva, os elétrons a negativa e os nêutrons, né? Você já sabe. Então isso revela algo espiritual preexistente no reino físico. Nós também temos esse padrão expressado no nosso corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Vemos também, gente, esse padrão nas escrituras, como por exemplo, entre Caim, Abel e Sete, onde Caim representa a parte do maligno, Abel a parte que está com Deus e Sete os que passam por essa terra. A gente observa também esse padrão depois do dilúvio através dos filhos de Noé, entre Sem, Cã e Jafé, e também, gente, na crucificação de Cristo, onde Cristo aparece entre dois ladrões. Cristo representando o terço fiel, o ladrão que não se arrependeu, né, o terço maligno, e o ladrão arrependido, o terço que ficou em dúvida, que somos nós. E nós estamos justamente aqui nessa terra para isso, para nos arrependermos e estarmos novamente com Cristo. E em Apocalipse 3, gente, reflete também esse padrão, porque fala o seguinte: conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vomitar significa tirar do estado anterior, do convívio, ser expelido. Então, a gente observa esse padrão de 3, né, entre ser frio, quente ou morno, e foi o que aconteceu conosco, nós fomos tirados do estado anterior. E nós estamos hoje aqui nessa terra, por quê? Porque nós não podemos servir a dois senhores e precisamos ter um posicionamento. E agora vamos entender o que significa sermos estrangeiros e peregrinos na luz da preexistência. A gente vai iniciar lendo Hebreus, que fala assim: todos estes morreram na fé, sem terem obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. No dicionário, estrangeiro significa ser não pertencente a uma região, possuir características de outra nação. Peregrino significa ser viajante. Então, nesse mundo, nós somos viajantes. Por quê? Porque nós não possuímos um lugar fixo, porque nós pertencemos a uma outra região. Nós temos características de outra nação. E que nação é essa? A nossa nação celestial. E aí, continuando no versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Então, você entende o que significa isso? Se nós nos lembrássemos de onde havíamos saído, da nossa nação celestial, nós teríamos oportunidade de voltar. Porque nesse mundo nós somos estrangeiros e peregrinos. E, inclusive, nós podemos fazer um paralelo com Israel. Por quê? Em um determinado momento, Israel esteve em Canaã, no passado, através de Abraão, Isaac, Jacó. Só que ela foi levada para o Egito, onde ela ficou cativa em terra estrangeira. Ela foi peregrina e forasteira no Egito. E através de Moisés, que prefigura Cristo, ela foi liberta e voltou para a sua verdadeira nação. Então hoje, entenda, nós estamos no Egito. Assim como Israel, nós estamos cativos em terra estrangeira. Mas nós iremos voltar, através de Cristo, para a nossa verdadeira nação celestial. Então, o que acontece nos céus é refletido em padrões aqui na terra. Os sábios entenderão, assim na terra como é nos céus. E agora eu quero citar para vocês mais alguns versículos que falam sobre a nossa preexistência. Sim, eu não pretendo esgotar todos, porque são muitos, mas eu quero deixar para vocês alguns versículos chaves, né, que deixam isso bem claro. E a gente vai iniciar lendo Filipenses 3:20, né, que fala assim: porque a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Então, mais uma vez retificando que nós somos estrangeiros e peregrinos, porque a nossa cidade está nos céus. E aí vamos ler Romanos, que fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo. Destituído significa aquilo que foi retirado ou afastado de alguma posição, foi deposto. Então, nós tínhamos uma posição em Deus, um dia nós estivemos juntos, mas nós fomos afastados. Nós fomos retirados. Gente, não se destitui algo que nunca esteve junto. É algo lógico. E aí, por conta desse afastamento, Cristo veio fazer a redenção. E o que significa redenção?
significa resgate, redimir, obter novamente, voltar, reabilitar. Então, nós iremos voltar à nossa antiga posição, porque um dia nós estivemos com o Pai. E aí, inclusive, 2 Coríntios testifica isso, porque fala assim: rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Reconciliar significa o quê? Fazer as pazes. Não se reconcilia a algo que nunca esteve junto. Por quê? Porque um dia nós fomos destituídos, porque um dia estivemos com o Pai. E Cristo veio fazer esse resgate, essa reconciliação. Entenda isso, deixe as escamas dos seus olhos caírem. E eu queria citar para vocês também o livro de Jó, que é um livro que fala muito sobre a nossa preexistência. É um livro riquíssimo nesse conteúdo, que inclusive daria um outro vídeo. E aí a gente vai iniciar lendo o capítulo 8, que fala assim: porque somos de ontem nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Esse de ontem significa da antiguidade, de um outro tempo. Não sabemos por quê, porque nós não nos lembramos, porque a prova aqui é pela fé. E aí diz que os nossos dias sobre a terra são como a sombra de uma realidade anterior. E aí, gente, no versículo 38, mostra, né, o Senhor, ele conversando com Jó, mostrando para ele, porque Jó estava questionando a situação dele, né, diante de tudo que ele estava vivendo, os momentos complicados. E aí, a partir do versículo 4, fala o seguinte: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Onde estavas tu quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Então, o Senhor estava perguntando para Jó onde ele estava nesse momento. Isso, gente, se refere à preexistência, onde todas as estrelas, né, que são os anjos, estavam cantando e se rejubilando, se alegrando com as obras da criação. Onde estávamos nós? Eu, você, Jó? Nós não estávamos comemorando. Nós estávamos neutros nessa situação. E aí, no versículo 21 fala assim: tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Então, será que o Senhor estava sendo irônico com Jó? Quando ele disse que já era nascido e era grande o número dos seus dias? Pensa nisso, porque não foi ironia. Eu sempre li e pensei, o Senhor está sendo muito irônico com Jó, né? Mas não é, gente, isso não é ironia. Isso foi uma realidade que aconteceu. E por que a gente não se lembra desse período anterior? Por que a gente não tem recordação? Porque a nossa memória foi apagada. No útero das nossas mães, a gente estava mergulhado no líquido amniótico. E ele é bebido pelo feto. É considerado o cálice do esquecimento, o vinho do atordoamento. Em Salmo 60, versículo 3 diz: fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. A palavra amniótico e amnésia, inclusive, tem a mesma ligação linguística. E aí, gente, nós lemos em 1 Coríntios 13, que diz o seguinte: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nós estamos hoje nessa terra com os nossos sentidos limitados. Nós não nos lembramos do que aconteceu, porque o teste tem que ser pela fé. Adão foi o primeiro a se encarnar aqui devido à sua alta posição hierárquica. Provavelmente foi um arcanjo que esteve neutro no conflito celestial. E aí a gente lembra daquela frase, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Em Apocalipse 21 nos diz o seguinte: e mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Adão no hebraico significa Aleph, Dalet, Mem. Cada letra no hebraico tem uma conexão com números. Então, fazendo a correspondência, significa Aleph, número 1, Dalet, 4, Mem, 40. 144. Adão é um código-fonte para toda a humanidade, para os 144 mil. Deus disse a Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou: assim será a sua descendência. Então, primeiramente, o Senhor pediu para Abraão contar as estrelas.
Se ele pediu é porque existe um número definido, não é algo aleatório. E estrelas estão ligadas a anjos. Então, gente, existe um número certo de anjos, de seres que irão se encarnar aqui para cumprirem a sua missão, para fazerem o seu teste. E aí a gente vai ler agora Apocalipse 6, que diz assim: E foram dadas a cada um vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem, suportassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos como eles foram. Então, existe um número fechado, certo, de pessoas que precisam vir aqui, e como eu já disse, ninguém nasce aqui aleatoriamente do nada. Inclusive, cada neném que nasce, né, se aproxima à volta de Cristo, porque esse número vai sendo completado. O número que o Senhor pediu para ser contado, né, anunciando para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, estrelas estão ligadas a anjos. Então, vocês estão entendendo toda a conexão? Então, quer dizer que nós somos anjos? Como assim? Porque eu já vi muita gente zombando quanto a esse assunto da pré-existência, por não entender e por não estudar as escrituras, acabam falando, né? Ah, você é anjo, isso é uma piada. Mas, na verdade, gente, o que é um anjo? É um ser espiritual, é um espírito, é um filho de Deus. E se você entende que você é, em essência, um espírito passando por uma experiência corpórea, porque nós fomos vestidos de carne e sangue, então fica muito mais fácil essa compreensão. Em Mateus fala o seguinte: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá entendendo? Então nós somos da mesma categoria, só que em níveis fractais diferentes. E por que a gente está envolvido em um conflito celestial se a gente nunca teve nada a ver com isso? Porque em Efésios diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, por que a gente tem que lutar contra esses anjos caídos, se a gente não tem nada a ver com isso? Qual o sentido se a gente nunca participou, né, dessa guerra, hoje estarmos fazendo parte disso? A resposta, gente, é que nós participamos ativamente desse conflito celestial. Anjos de Deus, anjos caídos versus a humanidade. E aí esse conflito vai se reiniciar novamente no Armagedon. Em Lucas 15 fala da parábola da ovelha perdida, onde Jesus falou: Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Então, essa parábola se reflete a nós. Nós somos essa ovelha perdida. E Jesus, o bom pastor, veio resgatar-nos, levar-nos novamente para o aprisco, voltarmos para casa. Temos também a parábola do filho pródigo, que reflete valores interdimensionais ligados à nossa pré-existência. Nessa parábola conta a história de um filho que um dia esteve com o pai, se afastou indo para outra terra e depois volta através do arrependimento para sua casa. Então, entenda, esse filho pródigo, na verdade, somos nós, toda a humanidade, porque um dia nós estivemos com o pai, só que nós fomos destituídos dessa glória, nós nos afastamos indo para outra terra, que é essa que é onde nós estamos, porque aqui nós somos peregrinos e forasteiros, e depois voltaremos através do arrependimento em Cristo para o nosso verdadeiro lar, para a nossa cidade celestial, para Sião, onde receberemos novas vestes, assim como o filho pródigo, que é um novo corpo glorificado, e um anel no dedo, que representa a nossa aliança com Cristo. Por quê? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Então, a sua profissão, a sua religião, sua identidade, sua condição social não revelam quem realmente você é. O país onde você nasceu não é a sua verdadeira nação, porque não somos desse mundo, somos do alto e estamos aqui nesse campo de testes. Em Jó é dito que fomos vestidos de pele e carne e de ossos e tendões fomos tecidos. Então, o nosso espírito foi vestido de carne e sangue, porque somos seres espirituais em essência, passando por uma experiência corpórea.
Então, eu espero ter elucidado um pouco as dúvidas de vocês quanto a esse assunto, né, da pré-existência nesse vídeo. É um assunto longo, complexo, que não dá pra gente, né, colocar tudo em um vídeo de poucos minutos, mas eu espero ter aberto a compreensão, porque é um assunto muito importante, ainda mais para os dias que nós estamos vivendo, né, dias difíceis. E quando você entende da pré-existência, você passa a encarar a vida de uma maneira diferente. E você saber o porquê que você está aqui, né, que você não nasce aleatoriamente do nada, que você tem um porquê de ter nascido, e esse porquê é voltar para casa através da redenção que há em Cristo, para a nossa verdadeira pátria celestial, né, para o nosso lugar de origem, porque aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Isso faz a gente enfrentar a vida de uma maneira totalmente diferente. Então é isso, gente. Fiquem na paz do Eterno e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas venham ter esse entendimento.